Vamos lá. Gente, se vocês notarem que tem alguém ali no grupo ou em algum lugar pedindo para, né, para eu habilitar aqui, né, o acesso, me avisem, tá bom? Se vocês verem essa informação aí, de alguém aí perguntando. Mas vamos lá, né? Então, hoje é um dia, né, bem especial, né? Quero desejar aí boa noite para todos vocês, né? Quero agradecer vocês aí realmente, né, de terem organizado a rotina para estar aqui hoje, né, nesse encontro ao vivo, né, aqui comigo, para a gente discutir sobre a superdotação, né, para aqueles que me conhecem ali do Instagram, ou das redes sociais, ou da avaliação, né, tem umas carinhas aí que eu já conheço. Então, eu sou a Poliana Raquel Pedroso, eu sou psicóloga, né, sou terapeuta do esquema, sou mestre em educação. E, né, eu tenho ao longo da minha jornada, né, de trabalho, sempre me dedicado realmente, né, desde o início, a neurodivergência, né? E principalmente na superdotação e, claro, né, a dupla excepcionalidade também. Dentro, né, da minha jornada, quero, né, compartilhar com vocês, assim como vocês talvez já conheçam, né, me conheçam aí das redes sociais. Eu tenho altas habilidades, né? Eu fui identificada em 2023 com altas habilidades, eu tinha 26 anos. E assim como, né, todos vocês, eu também sofri todas as consequências, né, do diagnóstico adulto, né, também passei por todas as fases ali de lidar com esse diagnóstico, né, tardio, e também, né, assim como uma criança ali de 1990 e poucos, né, sofri também todos os impactos da cultura, da escola, da família, né, para que a gente pudesse ali sobreviver. E e eu, né, ao longo, assim, quando eu encontrei a superdotação, né, a superdotação caiu na minha vida, ela fez muito sentido, né? Ela respondeu basicamente a quase todas as minhas perguntas, os meus questionamentos. Eu fiquei tipo, meu Deus, né? Existe um mundo, existe um universo ali que eu não conhecia e que diz respeito sobre mim, né? Que diz respeito a quem eu sou, a forma que eu penso, a forma como eu me comporto e que não responde só ao meu comportamento atual, né? Responde ao meu comportamento anterior da minha infância. E à luz da superdotação, eu comecei a enxergar que existia um outro lado, né? Eu até escolhi essa imagem aqui exatamente para isso, né? Tentando encontrar os motivos, né, de como eu estava, né? Então, ali no meu processo de investigar o porquê que eu tinha deprimido, porquê que eu tinha ansiedade, né, de criar, de ser produtiva, eu fui me conectando com essa sombra, né? Com esse lado meu, né, que eu descobri que tinha a ver com a superdotação, tinha a ver com minha história, tinha a ver com a formação da minha personalidade, né? E aí, diante disso, a gente foi, né, eu fui junto ali com a psicóloga construindo realmente um outro repertório. E por que que, né, surgiu a comunidade de superdotação na pele? Ela surgiu, né, como o intuito realmente, assim, de proporcionar um acompanhamento longitudinal, né, para questões crônicas e refratárias à superdotação. Hoje, como avaliadora, né, e como psicóloga e como também superdotada, né, eu vejo assim que muitas das questões, né, do sofrimento dos superdotados, os quadros depressivos, a ansiedade, né, ligada à autocrítica, a hipervigilância, a performance, né, a ansiedade voltada para essa parte do potencial, ela vem lá da nossa adolescência, às vezes até da infância, né? Dessa busca constante por isso, e isso tem um custo na nossa vida, né? Então, a gente até fez ali o nosso, né, evento de lançamento que a gente falou sobre essas prisões invisíveis, eu, o Luiz e a Tamara, que também, né, são aí psicólogos que vão estar fazendo outras atividades aqui na comunidade, justamente por quê, né? Porque é um problema, a superdotação, ela não é um transtorno, mas ela pode, né, fazer com que a gente tenha fatores estressores ao longo da vida e passando por esses fatores estressores, a gente pode adoecer, né? Pode deprimir, pode ter um transtorno de ansiedade, pode esgotar,
pode, né, ter uma fobia, pode ter, né, um transtorno de pânico. Então, é muito comum, né, a gente ver as comorbidades ali junto com a superdotação. E é por esse motivo, né, que surgiu essa comunidade, justamente por quê, né? Porque eu notei que cada vez mais, né, o atendimento só individual, né, a psicoterapia individual, ela era insuficiente, né? E aí, diante disso, né, vendo que só a psicoterapia, só a avaliação neuropsicológica era insuficiente, eu fiz a autoterapia, né, eu criei lá, né, uma parte mais assim voltada à aprendizagem desse superdotado, né, a construção de conhecimento, e a gente criou, né, a comunidade Superdotação na Pele com o intuito realmente de trazer uma nova vivência, possibilitar, né, ajuda aí na resolução de problemas. E a imagem, né, que é o estilo, né, basicamente da comunidade, é a árvore, tá? Depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu escolhi a árvore, né? Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada, né, por estarem aqui. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Opa, passou demais. Vamos lá, né? Então, explicando, né, para aqueles aí que hoje é o nosso primeiro dia, né? Hoje é o nosso primeiro encontro. E eu quero explicar todas as atividades que vão acontecer dentro da comunidade, né? Uma das atividades, né, que vai acontecer realmente ali todas as semanas é o grupo terapêutico, tá? O grupo terapêutico, ele vai ser mediado pelo Luiz, o Luiz está aqui, né, um psicólogo também especialista, né, na área da superdotação. E o Luiz, né, ele vai conduzir esse grupo junto com vocês, justamente para trabalhar a resolução de problemas, né? Nós vemos ali que o superdotado muitas vezes tem muita dificuldade de resolver um problema de comunicação, né? Ah, não sei o que eu vou falar para o meu chefe, né? Não sei como dizer que eu não quero fazer tal coisa dentro do meu trabalho, não sei delegar tarefas, não sei como regular minhas emoções, não sei, né? Infinitas caixinhas aí que eu poderia colocar. E aqui na comunidade, né, dentro do grupo terapêutico, nós vamos trabalhar vários pilares, né? Os pilares da habilidade social, da regulação emocional, do potencial, né? Das dificuldades em relação à rotina, né? A funcionalidade do dia a dia. Além disso, né, nós vamos ter também uma aula, né, por mês com a Tamara, tá? A Tamara, ela é, né, terapeuta do esquema, então ela vai possibilitar ali uma aula mais experiencial, mais vivencial, né, pela abordagem ali, pelo viés da terapia do esquema, para que a gente possa fortalecer o nosso adulto saudável, né? O que que é o adulto saudável dentro da terapia do esquema? É o adulto capaz de cuidar de si, né? É o adulto que resolve, é o adulto que toma decisão, é o adulto que vai lá, né, e consegue visualizar suas forças, suas fraquezas, buscar ajuda para atender suas fraquezas, mas também desenvolver seu potencial. E aí a gente vai trabalhar, né, cada mês um pilar do adulto saudável né, pelo viés ali da terapia de esquema. O grupo, gente, sempre vai acontecer na terça-feira, tá? Toda semana na terça. E a aula com a Tamara sempre na quarta-feira. Sempre vai ser na primeira quarta-feira do mês. Agora, né, esse primeiro encontro, né, desse mês ficou dia 12, né, que vai ser ali essa quarta-feira, devido à nossa mudança do carnaval, tá? Mas sempre vai ser na primeira quarta-feira. Além disso, né, uma outra coisa assim também que eu gostaria muito, né, de proporcionar é realmente assim uma interação que a gente pudesse, né, ter ao longo desse encontro, né, ao longo realmente dessa vivência. Todo mundo vai estar, né, lidando com seus BOs, lidando com seus problemas, né, resolvendo aí suas emoções, regulando suas emoções, cada um na sua individualidade, na sua casinha, né, na onde mora, mas o que que é importante, né? Que a gente também se fortaleça enquanto grupo, de que às vezes as estratégias que funcionaram para mim podem funcionar para vocês, né? E eu posso compartilhar isso ali no grupo, né? Por meio de dicas, por meio de reflexões, por meio de orientações, né? Então a gente também vai ter esse momento, né, ali no grupo, que é realmente voluntário, né? Quem quiser participar, o grupo vai estar ali, né? E nós, eu, Luísa, Tamara, a gente está no grupo para também orientar vocês. Ah, pô, ele tem uma dúvida específica sobre tal coisa. Manda lá no grupo, né? Assim que possível, marca o meu arroba, que eu vou responder assim que eu puder, tá?
Ai, pô, eu escrevi uma poesia hoje que eu estava inspirada, ou quero, sei lá, mandar foto do meu treino, né? Porque hoje eu consegui fazer o treino, hoje eu consegui me alimentar bem, tirei uma foto. Quero mandar no grupo? Pode? Pode, tá? A gente vai entender realmente que o nosso grupo, é um grupo realmente assim, voltado para os nossos movimentos, né? Movimentos que estão ligados ao nosso autocuidado, né? Que estão ligados à nossa resolução de problema, a tudo que a gente vai trabalhar aí ao longo desse percurso, né? É, então, como eu falei para vocês, né? O grupo terapêutico que o Luiz vai fazer tem o intuito ali de fortalecer a capacidade de resolução de problemas. E a gente vai trabalhar alguns pilares que eu já falei para vocês, né? O autocuidado com a saúde física, então sono, alimentação, questões sensoriais, né? Automonitoramento das interações sociais, de habilidade social, comunicação, regulação emocional, suprimento das nossas necessidades, né, individuais, das nossas necessidades emocionais, conhecimento, né, da nossa história, de validação dessa história, né, e da criança interior ali que existe dentro da gente, como a gente pode lidar com ela de uma forma mais autocompassiva, né, e menos autocrítica, menos autoexigente. É, como a construção da nossa personalidade, né, ela foi sendo feita, por que que nós funcionamos da forma que a gente funciona, né? Por que que eu sou tão autocrítica? De onde vem isso, né? Ah, talvez venha lá da minha infância, da raiz, da minha família. Então a gente vai investigar isso. Além também que a gente também vai, né, entender ali de como vocês vão trabalhar com a Tamara em, em correlação, né, juntos, o Luiz com a Tamara. A gente também vai, basicamente, né, pensar ali nessas estratégias de construção do adulto saudável, né, durante aí o grupo terapêutico, tá? Além disso, né, eu falei para vocês da aula da Tamara, né, então a gente vai ali ter o intuito de olhar para essas 8 habilidades, né, quais são essas habilidades? Eu acho muito legal e interessante porque a terapia do esquema ela não foi feita para os superdotados, mas parece que, né, que ela realmente assim, né, cola muito com a superdotação, porque até os pilares, né, do adulto saudável traz coisas assim que é muito a carinha do superdotado, né? Então vocês vão ver lá que, por exemplo, né, a base ali é a metacognição, a autopercepção dos pensamentos. Depois, né, a gente vem ali para uma base de autocontrole, de automonitoramento das nossas ações. Depois, né, uma base mais voltada para nossa conexão, validação emocional, de senso de identidade, descoberta dos nossos valores, né, daquilo que é importante para gente, desenvolvimento de assertividade, né, nas interações sociais, responsabilidades, né, com a nossa vida adulta, com, né, os nossos afazeres aí da vida adulta, capacidade, né, de cuidar de si para além, né, então, de cuidar do outro também com empatia. E aqui, por isso que eu falo que casa muito com a superdotação, porque nós vemos que isso é uma característica, né, do superdotado, esse senso de empatia, né? Muitas vezes ele se sacrifica, se subjuga, né, e até entra num lugar de sofrimento por isso. E a gente vai também, né, falar sobre esperança, propósito e sentido de vida, né, que é uma das últimas habilidades ali pela terapia do esquema que vão, né, de encontro aí com o atendimento do nosso adulto saudável, né, com esse adulto capaz de cuidar de si. Então não basta só trabalhar, né, desenvolver, sei lá, seu projeto no trabalho, não, né, o trabalho tem que fazer sentido, eu tenho que estar expressando minha criatividade, eu tenho que estar ajudando o mundo a construir um mundo melhor, né? Então, a gente vai discutir basicamente sobre essa habilidade também, né? Que é muito, que gera muitas vezes um sofrimento, uma crise existencial, né? No superdotado. É, E aí, gente, vamos lá, né? Hoje, então, é o nosso primeiro encontro, né? Essas atividades aqui vão acontecer ao longo, né, desse semestre inteiro. Então, sempre na terça, marquem aí na agendinha de vocês, encontro com o Luiz, grupo terapêutico. Na quarta, uma vez por mês, sempre na primeira quarta-feira do mês, encontro da Tamara, tá? Mas eu sempre vou estar avisando ali vocês no grupo para vocês, né, não esquecerem. Então vamos lá, né? Hoje, como primeiro encontro, né, eu falei para vocês que o que representa a comunidade é a árvore, né? Por quê? Porque uma árvore, ela não sobrevive se ninguém cuidar dela, né? Seja o ambiente, seja, né, um ser humano ali cuidando dela.
Então, a árvore não sobrevive, né, sem água, uma plantação não sobrevive sem cuidados, né, sem que aquele agricultor vá lá, cultive, passe uma coisa para matar os bichos, né, as pragas, é, sem que ele, né, pense ali no solo. Então, todas as coisas são importantes, né? Eu acho que a metáfora da árvore ou da planta, né? Aqui eu tô falando de uma árvore específica, né? Não tô falando de uma árvore específica, mas podem pensar em qualquer árvore que vocês gostem, né? Ou qualquer planta que vocês achem bonita, ou que, né, vocês gostem aí de se alimentar. Pensem em todo o cuidado que teve que ter, né, realmente para chegar naquele estágio, daquela perfeição, né? Seja ali um girassol. Ou seja, uma goiaba, né? Aquela goiaba bonitinha, sem nenhum bichinho, perfeitinha, lá no mercado, né? Ela precisou passar por um processo gigantesco de cuidado para chegar até ali, né? E aí, gente, isso acontece com a gente, né? Então, esse movimento realmente que alguém fez, né, para que aquele fruto chegasse à nossa mesa, ou para que aquela árvore, quem tem planta, né? Não sei se vocês aí têm planta, mandem ali no chat, né? Quem é mãe de plantas ou pai de plantas, né? Mas realmente assim, exige também uma dedicação, né? Se a gente não molha adequadamente, a planta morre. Eu mesma já matei 500 plantas, né? Até agora eu larguei mão é o meu namorado que irriga, porque eu sempre colocava mais água do que a planta, né, necessitava, e eu sempre encharcava demais, e aí ela acabava que ela, né, matava ela. Mas por que que eu tô dizendo isso? Porque realmente assim tem uma dose de cada coisa, né? E não dá para você jogar água, um copo de água inteiro numa planta, sei lá, né, numa suculenta, uma vez por semana e você passar a semana inteira sem irrigá-la, né, sem molhá-la. Então, por que que hoje, né, o nosso encontro de inauguração aqui da comunidade, ele tem o nome, né, de um pequeno movimento por dia? Por quê, né? Porque o superdotado, ele tem realmente um pensamento ambivalente de tudo ou nada, né? Ou então eu faço tudo, eu faço academia todas as vezes, né? Todos os dias por 2 horas de atividade física, eu coloco lá na minha agenda, eu crio aquele cronograma, né? Eu monto aquilo milimetricamente, né? Ali no meu calendário, sou extremamente rígido. E eu consigo manter aquilo por, sei lá, uma semana, 2 semanas, né? Daí na segunda semana eu tô doente, né? Pego lá uma gripe, não vou mais, e daí desanda tudo, né? Nunca mais consigo voltar. Ou às vezes passa meses sem conseguir voltar, né? Então, um olhar, né, que eu vejo na superdotação da vida adulta é realmente esse olhar, né, da intensidade, da autocrítica, do perfeccionismo, que vai fazer com que a gente se coloque muitas vezes no lugar de negligência, né, dos cuidados. Aqui eu pensaria, né, nos nossos cuidados de saúde física, né? Então, cuidado de sono, de alimentação, cuidados sensoriais, né? Cuidados das nossas relações sociais, né? Seja das pessoas que a gente convive, dos nossos relacionamentos, da nossa família, da relação que a gente mantém com a família anterior, né? Cuidados com as nossas questões psicológicas, né, que envolvem nossos comportamentos, procrastinação, comportamento de hiperfoco, comportamentos, sei lá, de compulsão alimentar, né, quando eu tô muito ansiosa, questões voltadas também à nossa parte, assim, dos nossos pensamentos, né, então, pensamentos que a gente cultiva ali que estão ligados ao perfeccionismo, autocrítica, de nunca ser bom o suficiente, por aí vai, né, e questões também ligadas a esse aspecto da nossa personalidade, né? De quem nós somos, do jeitinho que a gente funciona o tempo todo, né? E claro, né, também do nosso potencial, né? Então, realmente, assim, existem várias camadas, vamos dizer assim, da nossa vida que a gente precisa cuidar, né? E às vezes, claro que a gente vai ter que tentar, né? Vou aqui um pouquinho, né? Tem um filho pequenininho, né? Um filho de 1 ano. Então, né? Talvez eu não esteja tão voltada 100% na atividade física, mas eu tenho que estar, né, com um olhar maior, de energia maior para a maternidade. Então, claro que, né, eu sempre defendo a bandeira de que nunca vai ter um equilíbrio completo, né? Sempre realmente a gente vai ter momentos onde a gente vai ter que se ajustar
E a vida é assim, né? A vida acontece no caos, né? No caos que a vida vai acontecendo e a gente vai encontrando, né, a tranquilidade, a gente vai encontrando a homeostase também nesse caos, mas é importante que a gente não se desespere, né? E muitas vezes, não sei se vocês, né, não sei se vocês mandaram aqui no chat, mas como que a gente vai sair dessa vida de sofrimento, né? Ou como eu vou sair de uma vida de extrema performance, ou de muito esgotamento, ou de extrema dor, né? De depressão, ou de extrema ansiedade, né? De crises de ansiedade. Olhando para mim, né? E realmente fazendo um pequeno movimento todos os dias, né? Então, aqui, gente, até quero compartilhar com vocês, né? Do porquê que saiu esse pequeno movimento, né? Ao longo do meu processo de recuperação, eu tive um quadro depressivo em 2023, e junto com um quadro de esgotamento psicológico, e o que realmente, assim, eu percebi que fazia com que eu melhorasse, era isso que eu vou falar para vocês, tá? Os passos ali que eu vou compartilhar com vocês, mas era isso, enxergar que hoje um tijolinho. Eu não preciso construir a casa inteira de um dia para noite, né? Não preciso me dedicar, né, para construir a parede inteira. Não, hoje eu vou fazer o meu tijolinho. Meu tijolinho é qual, né? É esse aqui, tá? Então, acho que esse tijolinho, né, pode ser a metáfora aí da construção da casa, de um tijolo por dia, ou a construção, né, de um passo por dia, ou, né, de, sei lá, né, de alguma coisa, né, que faça sentido aí para você. E depois a gente vai falar, né, disso a respeito da gente construir essa frase, né, que faça sentido para você. Então, a minha frase por muito tempo, né, quando eu tava mal, quando eu não tinha energia para ir fazer atividade física, para ir, né, fazer esteira e tal, que eu não queria, era realmente assim, um passo por vez, né? Um movimento que me coloca mais perto da minha saúde mental. E eu ia, né? Eu repetia como se fosse um mantra para mim, um passo só, né? Eu não aguento fazer uma hora, então eu vou fazer 20 minutos, né? Então, eu acho que isso é algo importante, porque às vezes a gente não se permite, né, fazer nem 20 minutos, porque, 20 minutos é muito pouco, né? E a nossa cobrança vem ali e já fala, nossa, o que que você vai querer, né? 20 minutos não adianta nada, né? E 20 minutos adianta muito, né? Então, e é esses 20 minutos que vai fazer com que você amanhã consiga talvez ir mais 20 minutos e daí daqui talvez 2 semanas você consiga ir uma hora, né? Então, realmente é essa construção. Quando a gente pensa, né, na construção, né, e aí eu coloquei aqui a força das nossas microações, ela é muito importante, né, como eu falei para vocês. Se a gente tem ali uma plantação, né, seja de flor, seja de, sei lá, qualquer coisa, né, não dá para irrigar uma vez só e ir embora, né? E deixar ela crescendo lá. Não, né? Assim como não dá para você ir uma vez na academia só e ficar musculoso, ficar grandão, né? Assim como não dá para emagrecer fazendo um dia só de esteira, não dá. Né? Por quê? Porque realmente é a força das microações de vários dias, talvez, né? 5 dias por semana ou menos, né? Seja do que for. Eu vou estudar para concurso. Não dá para estudar para concurso de uma vez só, né? Num dia só para noite. Não, tem que ter um hábito de estudo, né? Eu quero me formar em tal curso. Não dá, né? Por quê? Porque tem lá regras, você vai ter que passar por vários períodos, né? Então, às vezes o nosso hiperfoco, e principalmente o foco aqui da superdotação, ele nos impede de realmente, assim, é, ter essa paciência das microações, né? A gente quer começar e terminar. Eu sou assim, gente, não sei se vocês são, mas eu sou. Eu só faço atividade se eu puder começar e terminar, né? Tem um laudo para fazer. Eu posso começar e terminar? Não, não posso. Então vai ficar procrastinando até a hora que eu puder começar e terminar. Só que aí existem coisas da nossa vida que não são assim, né? Porque tem coisas da nossa vida que a gente vai precisar o tempo todo, né? Então, lavar louça, cuidar da casa, fazer outras coisas básicas da vida, né? Se cuidar de forma adequada, tomar um remédio, por exemplo, são coisas que a gente vai precisar todo santo dia fazer aquilo, né? E às vezes realmente a gente vai ter.
outras áreas ou outros interesses que vão chamar muito mais a nossa atenção, e vão ser muito mais gostosos, né, de serem feitos, né, como os nossos hiperfocos, e a gente vai acabar esquecendo, né, de coisas ali importantes. Então, quando eu falo dessas microações, são as nossas pequenas escolhas diárias, né, que vão ajudar com que a gente faça alguma transformação. Ai, Poli, o que que eu preciso transformar? Aí, gente, é com vocês, tá? Então, o que que eu queria que vocês, né, fizessem agora? Queria que vocês avaliassem os hábitos de vocês no geral, né? Poli, eu acho que eu tenho, né, me alimentado de forma, né, irregular, inadequada. Eu acho que eu tenho procrastinado bastante. Ai, Poli, meu problema é nas relações sociais, né? Eu tô lá vivendo um problema no meu trabalho. Queria que vocês agora escrevessem realmente, né? Quais são esses problemas que vocês possuem, né? Que a gente precisa olhar para eles, tá? É um problema do sono, é um problema da alimentação, é um problema com o marido, é um problema da perda de libido, é um problema, né, neurológico, porque eu passei por um burnout e eu não consigo me concentrar mais, é um problema relacionado à depressão, à ansiedade, à emoção, né, aos pensamentos que eu sempre me boicoto, sempre sou muito ingênua e me coloco no lugar de perigo, as pessoas abusam de mim, né, roubam minhas ideias, não sei. Quero que vocês mapeiem quais são, né, realmente essas necessidades. E, claro, né, a gente vai aí também pensar em estratégias de como olhar para isso, né, como uma forma ali de atender aquilo que a gente precisa. Outro aspecto importante, né, que grandes mudanças não acontecem só de uma vez, né? Então, são, né, pequenas decisões consistentes, né, como eu falei para vocês, né? A casa a gente não tem como assentar todos os tijolos de uma vez só, né? Se vocês forem lá observar um pedreiro, ele vai assentar um por um, né? Então, realmente a gente também precisa olhar para isso, né? Que muitas vezes as mudanças que a gente quer, eu quero sair da depressão. Não tem um passe de mágica, não tem um remédio secreto, milagroso, né, que você vai engolir ele e pronto, sair da depressão. Não, né? Existem movimentos que eu preciso fazer para que eu possa realmente assim me sentir melhor e talvez, né, entrar ali em remissão daqueles meus sintomas deprimidos. E é um conjunto, né? Vocês vão perceber que é um conjunto de movimentos, não é só uma coisa, é só ir na academia, é só ter amigos, é só ter socialização. Não, é um conjunto de pequenas coisas que a gente precisa cuidar ao mesmo tempo e que, pela minha percepção, né, são questões da nossa saúde, questões da nossa socialização, questões psicológicas e questões do nosso potencial, né? Pela minha percepção, são esses quatro pilares que a gente precisa olhar para eles, né? Cada momento do que a gente precisa e atendendo a essa necessidade, né? E fazer um pouco por dia, né? Que é esse um tijolo por dia. Aqui, gente, esse fazer pouco por dia, considerem realmente assim, sejam, né, gentis com vocês, né? Porque eu digo assim por conta própria, que muitos momentos quando eu tava com pouquíssima energia, né, lá em 2023, eu realmente não tinha nenhuma condições de fazer mais que 20 minutos, né? Mas assim, fazer aqueles 20 minutos de academia, né, que no meu caso eu ia lá fazia esteira, no próprio prédio, né, eu só trocava de roupa, às vezes, tipo assim, já tinha estratégia, depois a gente vai falar sobre isso, né, sobre as estratégias. Mas, tipo assim, eu já acordava, já vestia a roupa da academia, ficava com aquela roupa para não correr o risco, né, de não ir. E aqueles 20 minutos, né, que eram uma tortura, vamos dizer assim, para mim, né, que era um sofrimento muito, muito significativo, ia fazendo com que eu me sentisse de uma forma diferente, né, e que eu pudesse fazer outras escolhas, né, e depois realmente, ir aumentando aquele tempo, ir buscando outras atividades, né, e me sentindo melhor. Então, realmente, o nosso pequeno hábito, ele é muito importante. Segunda coisa, né, realmente a ilusão do nosso grande salto. Aqui é um aspecto, acho que muito importante na superdotação, como eu falei para vocês, né? Os superdotados, eles são 8 ou 80, ou eu faço tudo ou não faço nada. Ou eu bebo o pote inteiro de uma vez só, ou eu não quero mais esse pote, né? Quero ele bem longe de mim. Então, a gente vai ter essa ambivalência muito grande na superdotação. E claro que a gente também tem uma cultura aí, né, por trás do nosso funcionamento da instantaneidade, né? Então, a gente tem, por exemplo,
né, se pegue aí as redes sociais, né, você vai ver, sei lá, né, se você for olhar, sei lá, né, vídeos de pessoas, né, que emagreceram, pode ser que apareça ali de uma forma instantânea, né, as alimentações, né, então assim, tem várias coisas que realmente a nossa cultura traz, né, essa aceleração, a produtividade constante, né, e vai gerando realmente frustrações em nós, né? Como é que as pessoas. Esses dias eu postei um meme, né? Uma pessoa lá deitada, tentando fazer, dormir 8 horas, trabalhar não sei quantas horas, ter uma vida social ativa, ter hobbies, né? Ficar ali de encontro com a natureza no final de semana, curtir minha família e, sei lá, né, e pensar na minha aposentadoria do futuro. Não tem como, né? A gente vai ter que realmente, assim, definir quais são as nossas prioridades em cada momento e, né, caminhar em torno daquelas nossas prioridades. E talvez as nossas prioridades podem estar nessa listinha aí que vocês estão construindo, né? Ah, eu quero olhar para esse meu sono, porque é o meu sono que está permitindo com que eu não consiga desempenhar, né, o trabalho que eu gostaria ou que eu tinha antes. E aí, isso faz com que eu tenha crenças, né, sobre mim, autonegativas, né, ou autodepreciativas. Então, isso é importante. Então, aqui a gente vai ver também, assim, o que é importante e, claro, né, que daí também a gente vai ter que lidar aí com essa nossa frustração de que não existe essa mágica, né? Existe realmente um desconforto que a gente vai ter que enfrentar. Eu até coloquei aqui no final, mas talvez, né, cabe agora para falar para vocês, que eu gosto muito de, quando eu penso, né, nesse movimento, eu gosto muito de pensar no poema do Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, né? E a vida do superdotado é assim, né? A gente resolve o sono, aparece o problema, sei lá, da pele, né? Da coceira, aparece um problema que a gente nem sabia que tinha, né? Então, assim, realmente é isso a vida, né? A vida é a gente atravessar essas pedras e ver que existem outras pedras que a gente vai ter que continuar atravessando, né? E tendo essa habilidade ali de atravessar. Aqui, gente, uma outra coisa que eu também coloquei como importante é que a gente crie metas sustentáveis e alcançáveis. O superdotado, ele é expert em criar metas irrealistas, né? Então, ele cria a meta de que, eu vou fazer, sei lá, vou ler todos os dias por 2 horas, né? É irrealista. Eu vou, né, então, todos os finais de semana agora fazer tal coisa ali na natureza. Eu vou, né, passar tantas horas tocando piano. E aí, isso é uma autossabotagem gigantesca, né? Não tô dizendo assim para vocês não terem metas, tá? Porque ter metas é importante, né? Eu acho que essas metas podem estar ligadas a isso que vocês mapeiam aí como importante, como um problema, mas realmente assim, metas sustentáveis. O que que é uma meta sustentável? Aquela que todo ser humano do planeta Terra consegue sustentar, porque o superdotado ele vai criar metas inatingíveis que nenhum super-homem, né, lá no filme, né, na ficção vai conseguir sustentar aquilo, né, aquele hábito, aquele comportamento, ou aquela produtividade constante, né, quem no mundo vai conseguir fazer, né, ter uma rotina extremamente regrada, né, comer tudo certinho, fazer atividade física certinha, não sei o quê, ninguém, né, ninguém consegue sustentar isso, por quê? Porque é irreal. Então, é algo assim que possa ser sustentável, né? Então, o que que pode ser sustentável? Ah, eu quero mudar meu hábito, né, de estudo. Ah, então eu vou pensar que horário do dia eu tô mais animado, né? Quanto tempo que eu tenho mais ou menos? Ah, eu quero mudar meu hábito, né, de alimentação. Ah, que tempo que eu tenho mais livre? Ah, no final de semana? O que que eu poderia fazer então no final de semana? Eu poderia cozinhar já algumas coisas, poderia pedir algumas coisas, poderia contratar alguém. Minha questão é realmente, né, sei lá, do sono. Poderia colocar a Alexa para me avisar, para não me perder ali no hiperfoco de noite, ela me lembrar que aquele horário é a hora de chega, né, vai pro quarto dormir. Então, assim, realmente existem muitas estratégias, né, que a gente vai ter que usar.
e que a gente vai ter que pensar e ir construindo ela, né? Mas é importante que seja realmente sustentável. E aí, gente, pensem nisso, né? Quem são as pessoas que conseguiriam sustentar isso? Façam essas perguntas, né? Então, quando você eu, vira e mexe, eu tô criando metas irrealistas, né? Então, por exemplo, seja quantos pacientes que eu vou atender no dia, aí eu acho que eu dou conta, não, consigo atender, vai dar certo. Aí eu chego lá, meu Deus, por que que eu tomei essa decisão péssima, né? Ou por que que eu coloquei tudo junto, né? E eu achei que eu dava conta e não dou, né? E tentem lembrar aqui o quê? Da vulnerabilidade e da humanidade de vocês, né? Então, muitas vezes a gente vai estar ali se é, né, conseguindo ali realmente assim se reerguer de um quadro depressivo, de um quadro de esgotamento, de um quadro de ansiedade, e a gente acaba perpetuando, né, realmente assim uma postura de negligência, né, no sentido assim de daí não favorecer, né, porque se eu estabeleço uma meta inatingível, eu nunca vou conseguir cumprir essa meta. Cada vez mais eu vou carimbar lá o quanto eu não sou bom o suficiente, o quanto eu sou um fracassado, o quanto eu não consigo, né? E isso vai colocar cada vez mais eu no buraco do que realmente me possibilitar que eu saia desse buraco, né? Saia desse lugar que eu tô e que vá de encontro realmente, né, à minha saúde, ao meu bem-estar e à minha, né, sensação mais confortável. Outra coisa, né? Realmente assim, nossas ações são um efeito dominó, seja o que for, né? Se eu tô deprimido e eu não levanto da cama, e eu não como, e eu não tomo banho, eu continuo ficando deprimido, eu continuo me sentindo um fracasso, eu me sinto muito mais inútil, e eu continuo não levantando da cama, e continuo me sentindo fracassado, e assim vai embora, né? Seja, tô falando aqui disso, né, da depressão, mas poderia falar de qualquer outro, né, transtorno que realmente ele faz o quê, né? Ele se perpetua, né? Então, as nossas ações contrárias, né, que estão ligadas ao nosso autocuidado, à nossa, né, autoestima, realmente mais ligado ao nosso autocuidado, né, nesses aspectos que eu falei para vocês, né, no autocuidado do nosso potencial, do nosso trabalho, da nossa rotina, dos projetos que a gente, né, acaba se inserindo, da nossa criatividade, tudo isso realmente, né, vai afetar também o nosso bem-estar, né? Então, vamos pensar que o bem-estar, ele é a pontinha do iceberg, ou o sofrimento, ele é a pontinha do iceberg. Por que que eu estou ansiosa, né? Ah, porque meu pai não me ouve. Ah, porque meu esposo não me ouve. Ah, porque meu trabalho me cobra demais. Ah, porque o meu chefe me propõe, né? O jeito que ele fala gera uma pressão na gente. Ah, porque eu tenho um prazo, esse prazo já não sei o quê. Ah, porque eu tô sobrecarregado porque eu sou uma mãe de três crianças e não consigo dar conta de tudo. Então, assim, o sofrimento, ele sempre é a ponta do iceberg, né? E também o bem-estar, ele é também a ponta do iceberg, né? Então, se eu quero realmente mudar esse sofrimento, né? A ansiedade, a depressão, o burnout, o esgotamento, eu também vou ter que mudar o que está embaixo do iceberg, né? Que é a raiz ali. Então, a gente pode pensar, né, na metáfora aqui da planta, seria o quê? A sustentação, né? Se a sustentação está realmente voltada a um ambiente tóxico, a um ambiente. Vocês podem pensar na natureza, né? Como eu tô falando aqui tudo de natureza, pensem aí, né? Num lugar que não tem adubo, né? Nenhum, não tem nenhuma substância ali naquele terreno, e você vai lá e quer fazer uma plantação de milho verde. Vai dar certo? Não vai, né? Seu milho não vai, né, granar, não vai dar certo, ele pode até crescer, né, mas não vai ser produtivo. Pode ser que, né, também a terra já é assim porque tem seca, e daí essa seca também atrapalhe. Então, gente, isso é um aspecto. Deixa eu só aprovar aqui alguém. Isso é um aspecto, né, que vai refletir na nossa, né, pensando ali, por exemplo, numa plantação, vai refletir o quê? No fruto. Então, também o nosso chão, né, o que a gente está pisando, o nosso solo, que eu posso dizer aqui que seriam esses quatro pilares, né? Nossa saúde física, nossas interações sociais, nossa
nossa autorregulação emocional junto com o nosso potencial, né? Que é o lugar onde a gente trabalha, onde a gente expressa a nossa criatividade, onde a gente, né, se conecta com o nosso propósito, com o nosso sentido, eles também, né, estando adequados, cada um na sua dosezinha, vai gerar um bem-estar. Ou eles estando realmente assim, inadequados, né? Não oferecendo aquilo que eu preciso, ou me punindo, ou, né, fazendo ali alguma outra coisa negativa, isso também vai me prejudicar, né? Então, por isso que eu digo para vocês que se a gente quer, né, eu quero mudar esse cenário, seja de insônia para dormir melhor, ou depressão para remissão desses sintomas deprimido, quero me sentir melhor, a gente vai ter que construir também, né, reconstruir esse lado de baixo, né? Esse iceberg inteiro de como eu me vejo, de como eu me relaciono com as pessoas, de como eu relaciono comigo mesmo, como eu me cuido, como eu me protejo das outras pessoas, né? E isso vai impactar, né, na nossa vida inteira, né? Então, às vezes, um aspecto, eu dizer lá para o meu chefe que eu não vou fazer o relatório no domingo. Porque domingo é dia de ficar com a minha família, não vou trabalhar no domingo, né? Às vezes, dar esse limite pro teu chefe uma vez vai possibilitar com que ele nunca mais peça para você, né? Então, ou que ele entenda que ele, né, ultrapassou um limite, ou, né, que você ali acabe sinalizando, né, alguma outra questão que faça ele refletir. Então, isso muitas vezes assim não vai ter uma implicação só diretamente, né, naquilo. Até digo, por exemplo, a neurociência, né, ela comprova que a atividade física na hora que a gente faz, né? Você, sei lá, caminhou meia hora, né? Na hora que você faz, há uma liberação, né, de substâncias neurológicas, né, no nosso cérebro que geram o quê? Geram bem-estar. Só que essa substância que gera bem-estar, a longo prazo, ela nos protege de várias doenças neurodegenerativas, por exemplo, né? Doenças como a depressão, né? Já tem estudos que trazem, né, esse olhar ali que traz uma reserva cognitiva, né, para você não desenvolver demências, você fazer atividade física. Então, lembrem-se que eu ganho aqui agora, mas eu também ganho a longo prazo, né? Isso vai ter o quê? Um efeito em outras ações ali da minha vida, né? Além disso, né? Outra questão muito importante é a gente mapear e registrar nossas pequenas vitórias, vamos dizer assim, né? O nosso dia a dia, tá? Eu vou mandar depois para vocês, mas eu comprei esse ano, desde que começou, né, 2025, eu sempre assim tive vontade de ter algo que eu pudesse ver o meu tempo passar, né? E eu achei na Shopee um planner de 365 dias, né? Que é um negócio, um troço gigantesco. E aí eu colei aqui na minha parede e esse planner me permite realmente assim registrar aquilo que eu conquistei, né? Então, por exemplo, ali na primeira semana de janeiro, né, eu tive uma perda de peso, porque eu estava super dedicada na academia, eu estava super disposta. E aí eu marquei ali os dias que eu consegui ir na academia, marquei os dias que eu fiz a mudança, né? Para quem não sabe, né, não tá acompanhando aí, eu me mudei, né, recentemente, então os dias que eu me dediquei à mudança, à construção, as coisas, né, da casa. Então isso são assim registros, né, daquilo que é importante para mim, daquilo que eu tô construindo. Se vocês tiverem interesse, depois eu mando para vocês também, tá? Ele é grandão, mas tem assim bastante espaço de registrar e dá para colocar também, por exemplo, seus projetos, né? As coisas ali as datas, né, que você quer desenvolver coisas mais especiais. Então, tudo isso é bem legal, porque ao mesmo tempo assim que eu achei que, nossa, eu vou ficar muito mais ansiosa e muito mais assim preocupada agora com o tempo do que eu já sou, né? E neurótica com o tempo. Eu acho que isso me possibilitou, assim, olhar para o tempo de uma forma diferente, né? De ver que é só hoje, né? O desconforto que eu tenho que fazer é só hoje, né? Seja de atividade física, seja de, sei lá, arrumar, né, a gaveta, sei lá, fazer alguma coisa da casa. Então, acho que isso realmente, assim, traz esse olhar para o aqui e agora. E me ajudou muito. Depois eu mando lá a dica para vocês. Muitas vezes o nosso progresso, né, ele é invisível, como eu falei para vocês, né, para a gente transformar
um quilo de, né, pra gente perder, sei lá, um quilo na balança, né, ou transformar ali o peso em de massa de gordura para massa magra. Realmente vai existir uma coisa que a gente muitas vezes não vai conseguir ver, né? Até muitas vezes pessoas que estão, né, nesse processo ali de emagrecimento, elas falam, nossa, mas meu peso na balança continua o mesmo. E daí, né, a Nutri, o endócrino vai lá, faz a bioimpedância e vê que, nossa, você transformou não sei quanta porcentagem que era de gordura em massa magra. Então, muitas vezes a gente não consegue visualizar. E isso é algo que para o superdotado tende a o quê? Né? Gerar frustração, gerar tédio, né? Gerar uma sensação de perda de tempo, de não estou conseguindo, né, fazer o que eu deveria. É, e muitas vezes está na raiz, né, do perfeccionismo, né? O perfeccionismo vai falar, ih, né? Falei que não ia dar certo, né? Não dá certo desse jeito, só dá certo se você fizer todos os dias da forma que eu tinha falado para você. Dessa forma, fazer 20 minutos de esteira não dá, né? Então, muitas vezes a gente vai ter essas ativações da nossa voz crítica, né? Que vai realmente implicar, né, nesses sentimentos negativos. E, né, o que que é importante então, né, que a gente também registre essas pequenas conquistas, né, como eu falei para vocês, ter diários, né, ter listas, ter planners. Eu sempre, por exemplo, né, as coisas do trabalho, eu deixo tudo no Google Agenda, né? Então, tem que pagar boleto tal, tem que pagar tal pessoa, tem que atender tal paciente, tem que fazer tal coisa. Todas as tarefas do trabalho eu deixo no Google Agenda e vou deixando em verde tudo que eu fiz. Essa é a minha recompensa de ver que ao longo do tempo tá tudo verdinho, né? Coisas pessoais ou coisas, sei lá, outras do consultório. Eu uso listas, né? Geralmente, assim, listas infinitas de tarefas, né? Coisas que eu não posso esquecer, coisas que são urgentes, coisas que eu tenho que fazer daqui a pouco, mais coisas que dá para esperar mais uma semana. É, outras coisas, né? Eu quero listar competências que eu consegui adquirir, né? A Poli de, por exemplo, eu sempre gosto de fazer análise, né? Como eu me sentia na semana passada, como eu tô me sentindo agora, como eu estava no ano passado, em 2024, como que eu tô agora, né? Quais eram os desafios que eu enfrentei, como que eu enfrentei. Então, assim, tudo isso realmente, né, é registrado vai mostrando para gente evidências. E isso vai tirando nós, né, realmente assim, de pensamentos autodepreciativos e principalmente de pensamentos distorcidos. Né? A gente vai construindo realmente a realidade do jeito que ela é, né? Então, acho que por isso que o planner, né, ele também é uma boa estratégia, porque a gente consegue ir vendo a vida do jeito que ela é, né? A vida não é perfeita, né? Não é todo dia que eu consegui fazer o que eu queria, né? Do jeito que eu queria. Não, né? Teve dia que eu fiquei doente, teve dia que eu não tive energia, teve dia que eu quis ir, mas teve outros problemas, né? Então, a gente vai vendo essa, essa questão também da vulnerabilidade humana, né? Ressignificar a nossa rotina. Isso é um aspecto muito importante, gente. Acho que assim, hoje, né, tem uma corrente aí dentro da psicologia, da medicina, de várias áreas, né, do mindfulness, né? O que que é o mindfulness? O mindfulness é a atenção plena, né? É eu estar atento ao aqui e agora. O que que é isso, né? Eu estar percebendo como eu estou, como o meu corpo tá, qual é a temperatura do meu corpo, o que que eu tô sentindo, né, nesse lugar, o que que eu tô pensando, que desconforto que eu tô sentindo, né? Então aqui, basicamente é o quê? A gente ter uma rotina atenta, tá? Então, Poli, como que eu vou conseguir fazer isso, né? Muitas vezes as características da nossa superdotação vai fazer com que a gente tenha um pensamento acelerado. Então, você tá lá fazendo uma coisa, você levantou, aí seu pensamento já vai, nossa, hoje tem que fazer isso. E foi, ou você pegou lá o celular enquanto você acorda, né? Pegou lá o seu celular e aí começa a ver, né, ali. E aí você começa a ver que uma pessoa foi para não sei na onde, outro foi para não sei na onde, você começa já a se comparar com o outro, e daí você, né, todo mundo, nossa, o meu amigo, 6 horas da manhã tá na academia. E eu, 9 horas, eu tô deitada aqui na cama ainda, né? E aí já começa a se sentir mal e aquilo vai se estendendo. Então, o que que basicamente, né, o intuito aqui é a gente ressignificar essas atividades que a gente faz, seja o que for, né? Eu levanto e vou levar meu filho na escola, eu faço fazer um café, eu fazer as minhas atividades de higiene pessoal, né? Tentar fazer isso o mais consciente possível, né?
Ai, Poli, mas como que eu vou fazer isso? Gente, basicamente, assim, explorando os nossos sentidos, né? Então, sentindo o cheiro do café, tentando, né, se concentrar no sabor ali daquilo que a gente está comendo. Aqui, basicamente, né, o mindfulness, ele vai contra realmente, assim, esse modus operandi, né, de automático, de fazer tudo no automático, né? Com certeza a gente já se pegou, eu saí daqui, né? Às vezes você foi até dirigindo, saí de um lugar e fui parar no outro e nem percebi o caminho inteiro, né? Ou você estava dentro do ônibus, ou você estava no Uber. Por quê? Porque seus pensamentos divagavam em algum lugar, né? Então, o mindfulness basicamente é o quê? Treinar a nossa atenção para a gente concentrar no aqui e agora. Seja, né, de manhã, né, como eu acordo, seja nas minhas refeições, né, seja na minha atividade física, seja no final do dia, no meu encontro, quando eu vou estar lá com, né, com minha família, com meu filho, quando eu vou brincar com a criança, né, que é meu filho, vou ficar lá no momento, né, de intimidade com meu esposo, com a minha esposa, seja o que for, né, eu acho que isso realmente é uma questão muito importante e eu acho que é isso. E esse aqui eu acho que talvez seria o ponto de todos que eu falei até agora, esse é o mais importante, tá? Por quê? Porque esse realmente é algo que vai fazer com que a gente atenda às nossas necessidades, né? Que a gente perceba que a gente não tá bem, a gente perceba que, nossa, ultrapassei os limites, né? Hoje me sobrecarreguei mais, hoje eu senti uma dor, né? Que pode, sei lá, tá ligada com outra coisa. Então, aqui. A gente pode pensar que são coisas simples, né? Que a gente precisa estar mais atentos. O que eu posso dar de dicas, né? Aqui, tomar café da manhã num lugar especial, né? Então, ao invés de tomar café da manhã com todo mundo, eu vou tomar café da manhã na janela, lá num sofá, numa poltrona, só eu. Eu vou tirar, sei lá, né? Ao invés de acordar, né, tal horário, eu vou tentar acordar 10 minutos antes para eu fazer uma leitura, né? Para eu escrever minhas ideias, para eu escrever todas as tarefas que eu vou fazer naquele dia. Ao invés de eu acordar e pegar o celular e ficar mexendo no celular, eu vou acordar, tentar deixar o celular longe para eu ter que levantar e pegar o celular. E daí, quando eu pegar o celular, vai ser já no início da manhã. Então, tentar, sei lá, né, de manhã não pegar o celular, tentar só se concentrar, né, no meu ritual de básico ali de higiene, de autocuidado. Eu vou tentar me olhar no espelho verdadeiramente, né? Enquanto eu passo lá o creme, ao invés de só passar o hidratante no rosto. Vou tentar me olhar, ver as marquinhas que tem na minha pele, né? Ver ali, surgiu uma espinha, ver o que eu posso fazer com ela. No banho, né? Tem pessoas que indicam até, por exemplo, tentar tomar banho no começo, assim, né? Quando eu tô começando, né, a essa mudança de tentar prestar atenção mais no aqui e agora, algumas pessoas indicam tomar banho no escuro. Porque daí tomar banho no escuro vai obrigatoriamente fazer com que você preste atenção, né? Ou tomar banho com uma música, cantando aquela música que você gosta, né? Tomar banho com um sabonete preferido, onde tem um cheirinho que você gosta, e se concentrar ali realmente, né, naquele banho. Então, aqui, gente, basicamente seria o quê? Coisas básicas, né, da nossa vida que a gente não presta mais atenção, né? Mas que realmente trazem um ganho imenso, né? No nosso autocuidado, né? E principalmente na nossa regulação emocional, porque isso é um treinamento, né? Então, é um treinamento constante que a gente vai fazendo e que depois a gente realmente, assim, a gente vai ter necessidade disso. Posso compartilhar aqui com vocês que assim, eu gosto muito de escrever, né? E quando eu tô escrevendo, eu sinto que eu consigo dar um pause para minha cabeça, né? De tipo assim, ideia, você é boa, fique aí um pouquinho que eu vou conseguir escrever a outra aqui. Eu gosto de escrever realmente num caderno mesmo. E aí ontem, né, eu e o meu namorado, a gente tava escolhendo séries e filmes e tal, e eu falei assim, eu não quero assistir série, né, eu quero escrever. E aí já fazia um tempinho que eu mudei e que eu não escrevia, e aí eu fui escrever ontem, né, eu passei ali, sei lá, uma hora escrevendo e tal, de noite, e aquilo me conectou com vários insights, com várias percepções sobre mim, né?
Então, assim, aqui, gente, não é uma coisa assim, ai, pô, ele tem que ser essas coisas básicas do dia a dia. Não, né? Pode ser também hobbies que vocês gostam, atividades físicas que vocês gostem, né? Pode ser outros hábitos ali, né, que vocês tenham. Então, tudo isso a gente pode fazer realmente com mais atenção, né? Então, seria realmente eu ter mais atenção em momentos do aqui e do agora. E isso vai fazer também com que a gente, né, consiga também perceber os nossos estados negativos, né? Então, estando mais consciente, a gente vai conseguir perceber, nossa, né, a interação com fulano me gerou uma raiva, né? Me gerou um desconforto, né? Eu não estava assim antes de de interagir com essa pessoa e agora eu tô sentindo, sei lá, repugnância, né? Ou, nossa, conversar com tal pessoa me gerou uma ansiedade, uma pressão de ter que resolver aquilo, e fiquei nervosa e paralisei, né? Ou eu congelei, né? Muitas vezes, muitos superdotados congelam e ficam no limbo, né? Eu digo assim, o limbo é aquilo, né? Não vou para frente, não vou para trás. Eu fico ali num negócio, me sentindo mal e não consigo sair daquilo, né? Mas eu entender que eu tô nesse estado e tal, o que que eu preciso agora? Ah, eu vou lá, vou deitar no sofá, vou lá conversar com alguém, vou lá fazer alguma coisa, vou lá nadar na piscina, né? Seja o que for, tá? Então, realmente, seria ressignificar coisas que a gente já faz, né? Mas que vão ter realmente um propósito diferente. Dentro da terapia, da terapia da análise do comportamento, né? Isso significaria um reforçamento positivo, né? A gente faz muito isso, né, com as crianças na orientação de pais, né? Os pais perguntam, ah, como é que eu vou mudar um comportamento do filho, né? A gente fala assim, ah, então vamos pensar, às vezes, né, na recompensa do bom comportamento. E aqui também seria isso, né? Coisas que a gente já, né, até na orientação de pais a gente fala, ah, coisas que você já iria fazer, né? Ah, um passeio no zoológico. Mas aí a gente coloca o bom comportamento, né, ali como realmente algo que a criança precise fazer para ela ganhar esse passeio no zoológico, né? Uma coisa que você já iria fazer, né? Então aqui também é isso, né? Ah, então eu consegui fazer né, toda semana atividade física. Que recompensa que eu posso me dar? Ah, eu vou me dar um livro de presente, vou dar, sei lá, uma massagem relaxante de presente para mim. Eu vou dar um final de semana sem, né? Vou fechar ali a porta do trabalho, não vou abrir nada do trabalho. Então, assim, coisas que possam, né, ter essa recompensa positiva. Desacelerar para avançar, né? Então, muitas vezes o desacelerar é algo muito difícil, né? Realmente estabelecer pequenos momentos, né, de pausa, pequenos momentos de respiro, né, na nossa rotina. Isso também é algo que vai fazer com que a gente tenha atenção plena, né? Tenha uma atenção no aqui e no agora. E realmente isso também vai nos desesgotar, né? Ou realmente vai colocar a gente percebendo a nossa necessidade, né? Como que eu tô, nossa, não tô bem mesmo, né? Então realmente eu preciso buscar uma ajuda, né? Vou rever lá com a psiquiatra o que que pode fazer, o que que dá para mudar, que essa medicação tá errada, né? Não tá me ajudando. Então aqui, né? Esse desacelerar seria realmente a gente ter momentos, né? De pausas dentro da nossa rotina, né, para suprir esse potinho da nossa criatividade, o potinho da nossa espontaneidade, o potinho do nosso propósito, né? A gente vai trabalhar muito isso lá na oitava habilidade do adulto saudável, que basicamente é o quê, né? É aquilo que me conecta com o mundo, com o outro, com as pessoas ao meu redor, né? Então, cada um vai ter um tipo de atividade aqui, né? Uns vão ter ai, caminhar na praia, ir pra praia, fazer churrasco, beber com os amigos, passear, fazer trilha, escrever, ler, nadar, pintar, desenhar, cantar, dançar, sei lá, né? Assistir filme, maratona série, qualquer coisa, né? Então, realmente, assim, pequenas coisas. E aqui, gente, eu acho que um ponto muito importante também para a superdotação, para nós coisas que promovam a nossa conexão com os sentidos, tá? Com o cheiro, com o toque, com o movimento, né? Com, às vezes, o barulho, com a natureza, né? A natureza, ela tem cheiro, ela tem temperatura, né? Se você vai andar numa trilha, isso tem uma temperatura, tem um cheiro, você vai na praia. Então, assim, claro que
considerem as questões sensoriais de vocês, né? Os encontros sensoriais de vocês, os interesses, as coisas que vocês gostem. Mas pensem nesses momentos de respiro, né? De pausas, que sejam atividades como essas, né? Coisas que vocês gostem, mas coisas que promovam essa conexão, né, com algum elemento, sei lá, da natureza, ou com alguma questão sensorial, né, que estimule ali o barulho, o cheiro, né, as cores, o sabor, né, que isso realmente também vai ajudar. A importância do primeiro passo, né, seria aqui um outro pilar importante para a gente, né, dar esse pequeno movimento aí todo dia. Então, esse primeiro passo, né, realmente é compreender que a gente nunca vai estar pronto, né? Então, eu gosto muito de algumas séries, né, que eu assisti recentemente. Primeira série, né, que eu gostei muito aí, que eu assisti bem, que é uma série bem atual, né? É a Simone Biles, né? Que mostra lá pra gente realmente a importância, né? De desconstruir a nossa produtividade a qualquer custo, né? Esse sofrimento que tá por detrás da produtividade, da cultura da produtividade, da performance, né? Mas a importância, né, desse autocuidado, e muitas vezes esse autocuidado começa com coisas muito pequenininhas, né, com as pausas, com o mindfulness, com o nosso autocuidado, né, mais atento. E aqui, gente, também envolve, né, realmente assim, a gente olhar para esse outro lado, né, porque eu acho que durante o nosso progresso, né, quando a gente decide que a gente quer fazer algo diferente, a gente realmente assim tende a caminhar, mas lembrem que no meio do caminho tem pedras, né? E realmente é esse olhar o quê? Do desenvolvimento da nossa flexibilidade cognitiva, né? De entender que, nossa, hoje é um dia que eu fiquei doente, nossa, dessa vez eu não consegui falar para o meu chefe, né? Mas eu consegui falar para ele que esse prazo não dá tempo, né? Que eu precisaria, sei lá, de mais 2 dias. Então, aqui realmente é importante que a gente desenvolva, né, e treine a nossa flexibilidade cognitiva para que a gente, né, possa realmente olhar para o nosso funcionamento como um todo, né, como esses dois lados aqui, e que a gente, né, continue ali realmente nesse caminho. Uma outra coisa, né, que eu coloquei aqui é realmente desses desconfortos diários, né, que a gente vai enfrentar. Como eu falei para vocês, né? Eu acho que o registro desses desconfortos é algo muito importante, né? Porque isso vai gerar uma sensação, né, satisfatória. Então, eu consegui ter essa conversa desconfortável, eu consegui falar para alguém que eu não estava gostando, que ela me feriu, que ela me denegriu, ou consegui dar um limite, né? Então, realmente, assim, esses pequenos passozinhos que a gente vai tendo no nosso dia a dia eles vão construindo também o quê? Evidências, né, que provam o quanto a gente é bom o suficiente, o quanto a gente é capaz, o quanto a gente é competente, né? E às vezes a gente se esquece disso, né? Então, por isso que realmente é importante que vocês tomem nota. Eu até coloquei esses dias que eu tava, esses dias não, no começo do ano, desse ano, eu coloquei eu tava avaliando, né, o meu ano, o ano anterior, de 2024. E eu coloquei assim, minhas conquistas, né? E aí, dentro das minhas conquistas, eu coloquei assim, coisas que eu alcancei, de sonhos, de projetos e tal. Mas muitas coisas eu coloquei assim que são aspectos assim que não são físicos, né? Eu coloquei aqui, eu aprendi a desacelerar a minha mente, eu sinto que eu tive remissão dos sintomas da depressão. Eu consegui gravar muitas aulas, né? Me senti forte para gravar. Tive coragem de ter conversas difíceis. Eu errei, mas eu consegui mudar de rota e consegui flexibilizar e encontrar nova solução. Consegui olhar para o meu perfeccionismo de uma forma mais saudável, consegui me regular das piores crises emocionais, né? Consegui melhorar meu sono fazendo atividade física. Então, aqui, gente, são coisas do quê? Que a gente vai mensurando, né? E a gente vai dizendo para nós mesmos o quanto a gente, né, realmente
tá mudando o nosso comportamento, ou quanto a gente está evoluindo, quanto a gente está, né, realmente caminhando de encontro com o atendimento às nossas necessidades. Então, tudo isso é muito importante. Eu gosto muito realmente da escrita, tá? Eu acho que realmente a escrita ela é bem importante, seja escrita de lista, seja escrita de história, seja escrita do que for, né? Realmente uma escrita livre que possa ser, assim, algo que organize, né? Realmente essas habilidades que estão sendo, né, conseguidas alcançar e coisas que vocês estão conseguindo fazer porque isso também, né, ajuda a gente a entender que, nossa, né, ontem eu consegui fazer 20 minutos de natação, né, e isso é um desconforto que eu enfrentei. Então, ontem, eu tenho uma evidência de que ontem eu aguentei, né, então isso vai ser favorável para hoje eu pensar que, nossa, hoje também talvez consiga, né. Ahn, outra coisa, né, o poder do olhar, né, para si com gentileza. Eu escolhi essa fotinha aqui, gente. Até, né, todas as outras fotos têm algo, né, da natureza ali bem verdinho. E aqui, por que que eu escolhi essa folhinha? Porque os nossos pensamentos mudam. E eu gosto muito de pensar que os nossos pensamentos são como as folhas das árvores, né? As folhas caem, nosso pensamento eles mudam. A gente pode ter uma árvore inteira de pensamentos negativos, né? Sou um inútil, sou um fracasso, eu sou um lixo, eu não consigo nada, eu não tenho nada na minha vida, eu não consegui construir nada, e sei lá, né? Posso ter 500 pensamentos ali. Isso vai mudar na outra estação. Aquelas folhas vão cair todas, vai nascer uma nova folha, né? Vai brotar novas folhas e vai crescer novas folhas. E isso é o ciclo da natureza, né? O ciclo das árvores, vamos dizer assim. Então, a gente olhar para essas árvores que caíram também é importante, né? Então, aqui eu coloquei uma folhinha seca, porque é isso, né? Nossa, lá no passado eu achava que eu não ia conseguir sair, e eu consegui, né? Lá em 2024 eu me via dessa forma, e hoje eu não me vejo mais. Lá em, né, vamos pensar. Coisas que, na adolescência a gente achava, né? Eu achava, eu tinha muito medo que eu não ia conseguir me formar. E eu consegui me formar, né? Eu consegui, ter uma profissão. Então, assim, é contar também, e claro, né? Aqui, se você quiser também pode usar da escrita, né? Para contar para si mesmo, porque isso, gente, vai fazer até com que a nossa criança interior ela se aquiete, né? Muitas vezes a nossa criança interior ela tá ainda com medo das coisas que a gente tinha medo quando criança, né? Seja o medo, né, que foi ali implicado em nós, o medo, né, de coisas que a gente tinha, né, sei lá, pensar numa criança pequenininha, né, que tinha que se esforçar muito porque os pais, né, trabalhavam muito, ela sempre ficava, né, realmente assim muito sozinha. E ela sempre entendeu, né, que a produtividade, o trabalho era muito importante, né? E essa criança hoje ela não consegue realmente assim desacelerar, não consegue parar de trabalhar, né? E ela virou uma workaholic esgotada, que mesmo estraçalhada, né, de esgotamento, ela continua se sentindo culpada por ela não estar produzindo no final de semana, né? Então aqui olhar para essa folhinha é olhar para esse lado dessa criança, de contar para ela, né? Então, fazer essa narrativa. E para fazer essa narrativa, gente, vocês podem usar carta, né? Então, hoje mesmo eu estava fazendo uma. Eu faço um grupo de estudos e hoje teve uma atividade dessa, né? De escrever uma carta para alguma partezinha nossa. E eu escrevi uma partezinha, escrevi uma carta para uma partezinha minha que eu descobri lá na aula, né? Que é a partezinha que. Como que eu coloquei? Que quer produzir tudo o tempo todo, né? A partezinha hipervigilante, a partezinha crítica, a partezinha que fica aqui enchendo o saco, né? E eu, o que que eu fiz, né? Eu contei para essa partezinha que existe dentro de mim que tá tudo bem, né? Que deu tudo certo. Eu acolhi essa parte, né, que existe dentro de mim. Eu não tentei anular essa parte, mas eu acolhi, eu validei, né? Eu mostrei para ela com várias evidências o que aconteceu ao longo da vida. Então aqui a gente pode, né, pensar nessa escrita de comparação, né, dos anos, dos sintomas, né, e tal. Mas também podemos, né, escrever realmente ali cartas para a gente se conectar com traços da nossa história, as características, né, de mudanças da nossa história, partezinhas nossas, né? Eu tenho lá a minha partezinha que é bombeira, né? Que é um bombeiro que
tem que apagar incêndio de todo mundo da família. Eu tenho a partezinha que é a criativa, né? Que essa partezinha não desliga, ela tá o tempo todo pensando em solução de problemas. Eu tenho a partezinha de mim que ela é crítica, que ela é punitiva, que ela tá o tempo todo me azucrinando, né? Eu tenho uma outra partezinha que é demandante demais, ela coloca 500 coisas para eu cumprir o tempo todo, né? Muito exigente. Eu tenho uma partezinha que sacrifica, né? As próprias necessidades para suprir as necessidades dos outros. Então, assim, olhar para essas partes, né, que habitam dentro de nós, que são folhas caídas, mas que ainda fazem parte de nós, né? São pensamentos que às vezes não passam mais com tanta intensidade, né? Mas fazem parte da nossa história. Então, é olhar realmente para isso de uma forma que a gente possa acolher. E para isso, gente, eu indico realmente, né, as cartas, né, de escrever cartas para nossa criança interior, estabelecer esses diálogos, né, com ela, seja, né, conversar, seja falar, né, com a criança no espelho, seja fechar os olhos e imaginar esse lugar seguro, né, e tentar se conectar com essa criança lá do passado. Isso realmente, né, são as atividades ali que podem ajudar. É, e além disso, uma outra, um outro aspecto bem importante é que as pequenas, né? Quando eu tava escrevendo isso aqui, eu pensei tinha um programa, né? Eu não lembro agora qual era o programa, né? Mas tinha um programa que trazia isso, né? Pequenas empresas, grandes negócios, né? Então, é exatamente isso, né? Pequenas mudanças promovem grandes coisas na nossa vida, né? Grandes impactos na nossa vida. Então, muitas vezes a gente tá pensando, né? Eu coloquei essa imagem aqui, por quê? Porque muitas vezes a gente tá olhando, nossa, né? Essa árvore tá seca, caiu todas as folhas, né? E tal, mas olha o tamanho da raiz dessa árvore, né? Então, muitas vezes a gente não consegue visualizar todas as conquistas agora, né? A gente vai talvez conseguir visualizar algumas mais a longo prazo, ou se a gente cavocar um pouquinho mais, né? Ou se a gente talvez, sei lá, é, se aventurar um pouco mais, né? Seja ali dentro do potencial. Então, um ajuste, né, que precisa ser feito é nessa visão, né? Realmente de que esse pequeno movimento que eu faço agora, ele é muito importante para realmente eu colher, né, frutos que eu quero, né, colher, né? É como se fosse o irrigar, como se eu fosse, né, cuidar de uma plantinha que eu preciso, né, realmente ali, estar atenta a ela, às necessidades dessa planta, para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela tenha, né, que ela tenha a possibilidade de dar frutos. E a gente é da mesma forma, né? Então, aqui, né, eu coloquei uma outra ideia, é a criação de pequenos mantras pessoais que possam fortalecer realmente isso em nós, né? Então, o que que é um mantra pessoal? Isso que eu falei para vocês, né? Para mim era um passo por vez, né? Um dia de cada vez. Pode ser um movimento por vez, pode ser, sei lá, né? Só o agora. Tem gente que fala, né, só por hoje. Tem um outro agora que é bem conhecido, que as pessoas falam, esqueci. Por hoje tá pago, né? São mantras que a gente usa, né? Para o quê? Para reforçar o nosso comportamento, geram satisfação pra gente e que são importantes, né? E aí, gente, o que que eu queria que vocês fizessem aqui agora? Que vocês construíssem esse mantra, né? Vocês foram me ouvindo, vocês foram aí, talvez fazendo anotações, algumas coisas ficaram assim mais evidentes que vocês identificaram. Pode ser alguma frase que eu falei aqui, pode ser uma frase que você já ouviu em algum lugar, né? Por algum autor, por algum livro que você leu, alguma pessoa que você admira, um pensamento de algum, né, pensador aí da história, da humanidade. Pense numa frase, tá? É importante que seja uma frase bem curtinha, que você consiga repetir ela em qualquer momento, né? Só por hoje, só um movimento, né? Só um desconforto, sei lá, qualquer coisa, né? Mas que você possa ter essa frase na tua mente. Aí, o que que eu quero que vocês façam agora?
Eu quero que vocês escrevam ela num post-it, né? Ou se você não tiver post-it, você vai escrever ela numa folhinha de sulfite. E, né, se não tem post-it, você vai usar ali um durex para colar ela num lugar visível, tá? Num lugar assim que você tenha acesso diário, pode ser no seu computador, pode ser, né, colocar ela na capinha do celular, pode ser, sei lá, na bolsa, na carteira, num lugar assim que você tenha contato frequente. Ah, eu trabalho home office, então vou pôr na minha parede, né? Tem um mural aqui, vou colocar aqui na minha parede. Quero que fique num lugar bem visível, tá? Então vocês vão escrever. Quem quiser, compartilha aqui, né, no chat a sua frase, o seu mantra. E eu acho que isso realmente, assim, vai ser muito importante. Pode ser que no começo, vocês tenham que olhar para ele, né, para vocês lembrarem, tá? E até a gente pode combinar aqui de, por exemplo, assim, de vocês tocarem nesse post-it ou nessa folhinha de sulfite quando vocês lembrarem dele, né? Então, por exemplo, assim, nossa, eu tô aqui e tal, e me desconectei, né? Fui embora aqui, tava escrevendo um projeto, de repente entrei ali num site, fui embora pesquisando outras coisas e me desconectei. Toca nisso, né? Esse post-it vai ser tipo assim: voltei, estou aqui agora. Toca nele e tenta voltar, né? Tô consciente, percebi que eu tava lá longe, que eu tava divagando, que eu tava viajando e eu tô aqui consciente, né? Então acho que isso vai ser bacana vocês tocarem nesse post-it. Se, né, quiser, pode repetir a frase, né? Ah, minha frase, né? Só um passo de cada vez, né? Só um movimento hoje. Ah, só por hoje. Então, assim, quero que vocês tentem lembrar dessa frase. Pode repetir se quiser, e se não quiser, pode só, né, colocar ali realmente assim a mão, encostar nisso para realmente se conectar com isso, tá? É, aqui, né, a frase que eu falei para vocês, né, da pedra no caminho. Como disse, né, e infelizmente a vida realmente, né, e acho que é por isso que a vida, né, tem graça, tem beleza, a gente vai ter realmente essas pedras. Muitas vezes elas parecem, né, uma muralha gigantesca, mas não é, né? Às vezes é uma pedrinha desse tamanho aqui, né, na nossa frente. O que é importante realmente é a gente ter a capacidade, né, de desenvolver a resolução de problemas, de fortificar o nosso adulto para que ele consiga, né, encontrar essas estratégias de lidar com esse caminho, né, e com essas pedras principalmente. E eu coloquei aqui, gente, para a gente fechar, né? ãh, que o que é importante? Que a gente continue movimentando, tá? Por isso que a gente vai ter lá o WhatsApp para vocês compartilharem esses movimentos, né? Ah, hoje eu escrevi um poema, ah, hoje eu pintei, hoje eu consegui fazer tal coisa. Ah, eu quero compartilhar minha rotina. Pode? Pode. Quero compartilhar minhas ideias. Pode? Pode. Quero compartilhar o que eu escrevi. Pode. Quero compartilhar, sei lá, quero pedir ajuda, né, aos outros ali para saber o que que eles acham. Pode, tá? Então, o grupo realmente é para a gente compartilhar esses nossos movimentos, né? Então, os movimentos que a gente faz para dentro, né? No sentido de se autoconhecer, de compreender nossas emoções, de entender nosso funcionamento, de estar atento aqui e agora, né? De perceber como que a gente está sentindo, né? Os desconfortos ali ao longo do dia um passo para trás, né, que seria o sentido de interpretar a nossa infância, entender como que a nossa personalidade ela foi construída, né, o porquê que a gente funciona assim, por que que eu me coloco sempre nesse mesmo lugar das pessoas me abusarem, né, por que que eu tenho essa compulsão alimentar desde lá de pequenininha, né, por que que eu, né, me isolo desde lá de criança? Então, entender essas raízes, né, lá atrás, que está ligada à nossa criança interior, à nossa infância. E o movimento para frente, né? Então, o movimento para frente é em direção ao quê? Ao nosso potencial, aquilo que a gente quer ainda desenvolver, né? Aos nossos sonhos, ao nosso propósito, ao nosso sentido de vida, né? Mas também ao nosso bem-estar, à nossa saúde, aquilo que a gente vê que, nossa, isso aqui não tá legal, eu preciso mudar, né? Seja na minha saúde, no meu sono, seja no que for, tá? Então, pensem nisso aqui, né? Um movimento para dentro, um movimento para trás e um movimento para frente, né?
E vamos lá, né? Vamos embora, que realmente não tem uma receita secreta, né? Para a gente construir isso. É realmente a gente olhar para nossa história, olhar para dentro de nós, olhar para a gente, e perceber o que a gente precisa. E para isso que o mindfulness é tão importante, né? Porque o mindfulness permite que a gente tenha uma atenção plena, uma atenção do aqui e agora. E aí a gente consiga rastrear, né? O que que eu preciso? Ah, eu preciso descansar, preciso fazer mais projeto agora, né? Preciso realmente recuperar um pouquinho de energia para terminar esse projeto, porque eu tenho que entregar até meia-noite. Tá, mas eu preciso descansar amanhã, né? Então, realmente é olhar para si, né? Conforme uma maneira, né? Mais gentil, mais autocompassiva e continuar, né? Realizando esses movimentos, tá? Gente, alguma dúvida? Eu vou olhar aqui agora o chat de vocês para ver se tinha alguma dúvida. Deixa eu ver o que que vocês mandaram aqui. Estou muito feliz. Terminando de andar. Que bom, Mirella, seja bem-vinda. Hoje é só para falar do curso. Não, a gente ia discutir sobre isso. Contribuir para construir um mundo melhor. Estou tentando não matá-las. Nossa, eu sou exatamente assim. Tem alguma dúvida, gente? Mandem ali agora, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta. Se não mandaram aqui ao longo da minha apresentação, mandem agora. Muita dificuldade com manutenção de hábitos, trabalhos repetitivos. Pois é. E aí, gente, nessa questão dos hábitos, né, dos trabalhos repetitivos, até um aspecto, né, importante é, tá, o que que eu posso delegar? O que que pode me ajudar a diminuir o desconforto dessa coisa repetitiva, né? Então, por exemplo, muitas pessoas, odeiam lavar louça. Então, eu vou ouvir um podcast enquanto eu lavo louça. Vou me colocar no automático de lavar, de ouvir um podcast, vou me concentrar no podcast e vou me desconectar da louça. Tá tudo bem, né? Eu tenho muito desconforto. Eu, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que eu descobri que eu tinha urticária colinérgica em 2023, quando eu me mudei para Campinas, né? Que Campinas é um centro do calor. E até por isso que eu mudei de Campinas, né, recentemente. Por quê? Né? Porque eu descobri que realmente assim meu corpo tinha muita alergia ao suor. E aí quando eu suava, me começava a coçar, 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 coçar. Meu Deus do céu, era não dava nem para andar de tanta coceira. E aí, gente, o que que eu descobri, né? Que se eu colocasse uma música bem alta e tinha que ser eletrônica, né? Isso diminuía o desconforto sensorial. Então, para eu não fugir da atividade física, que era algo importante para mim, né, pela questão de peso, pela questão do sono, por outras questões, que eu estava sentindo muita falta, né, da atividade física, eu consegui suportar esse desconforto com o uso de alguma coisa, né, com o uso ali de uma música eletrônica estrondante, né, ali realmente tuts-tuts para eu conseguir me aliviar do desconforto sensorial, né, porque realmente assim, eu tentei medicação, tentei sabonete, tentei creme, tentei um monte de coisa e não deu certo. Então, usem de estratégias também, né? Realmente assim, ai, pô, eu preciso estar atento o tempo todo, né? Atento ao aqui e agora o tempo todo. Preciso, mas muitas vezes o atento aqui ao tempo todo também é realmente a gente usar, fazer uso de algumas coisas, né? Que vão realmente assim desconectar daquilo que é desconfortável, né? Como uma atividade repetitiva de lavar louça, como, sei lá, fazer atividade física para alguns, como. é, não sei, né? Não sei quais outros exemplos, né, eu poderia dar aqui, mas às vezes a gente vai ter estratégias que vão nos ajudar a passar por esse desconforto, né? Então pensem aí nessas estratégias. Isso, quando a gente não se compara, a gente se pune achando que a meta era possível e a gente que era lento, é. Geralmente a gente tende a ter um padrão muito crítico, né? E aí a gente acaba entrando ali na síndrome, né, de se auto-boicotar, né, na síndrome de impostor. Deixa eu ver aqui o que mais, querendo inventar nova forma, me sinto bem, papapá, deixa eu ver. Para fazer Dallas, isso mesmo, gente, acho que realmente tomo banho no escuro quando eu me sinto sobrecarregada emocionalmente. Que delícia. Eu geralmente eu tenho uma música que eu escuto ela desde 2015. É uma música é, Sonhos, de Cris Duran. Ela tem um cunho meio assim religioso e tal,
Mas, assim, é uma música que traz esperança para mim, né? É uma música que, quando eu me mudei para Curitiba, com 17 anos para fazer faculdade, e meus pais moravam no interior de São Paulo. E aí, para mim, foi sempre, assim, muito difícil estar muito longe dos meus pais. E quando eu sempre, tipo, sentia saudade, quando batia tristeza, eu escutava essa música, né? E essa música trazia esperança, trazia conexão, trazia um propósito do porquê que eu tava ali, né? E ainda hoje, né, já faz aí 10 anos, toda vez que eu tô muito mal, né, que eu tô triste, que eu me sinto sozinha, eu escuto a mesma música, né? E eu gosto de escutar ela, o quê? Tomando banho, né? Então, a gente também ter esses rituais podem nos ajudar, né? Seja regular nossas emoções, seja música, seja, né, lugares da nossa casa, seja, né, lugares ali realmente na nossa cidade, seja lugares que a gente vai para comer comidas especiais, né? Ah, eu vim aqui com a minha avó, e isso tem uma conexão emocional muito significativa. Ah, eu vou fazer o bolo de banana, né, com não sei o que a minha avó fazia, né, e vou sentir aquele sabor daquele bolo. Então, tudo isso vai conectar a gente com a nossa necessidade, né, com o nosso aqui e agora. Então, tudo isso é importante, tá? O podcast, a música, tudo isso realmente é muito importante. O fone com abafador, muito, muito mesmo. Mais alguma questão, gente? Acho que é isso, né? Então, amanhã, né, para aqueles que estão aí na comunidade, amanhã a gente tem o primeiro grupo terapêutico e quarta-feira, né, a gente tem aí a primeira aula com a Tamara, tá? Para quem não sabe, a Tamara, ela é a minha terapeuta, né? Então, vai ser bem especial, porque tudo que ela vai trazer para vocês é algo que a gente trabalhou aí, eu tô com ela já há mais de 3 anos, e ela vai também trabalhar as mesmas questões que ela trabalhou ao longo, né, do meu processo, ela vai também trabalhar aí com vocês ao longo dessa jornada, tá bom? Beijo, gente, para aqueles, né, que querem mais informações, né, sobre a comunidade. Hoje eu deixei ali aberto, né, hoje e quarta para a participação, né, de quem quisesse assistir, né? Quem tiver interesse, manda uma mensagem ali para mim que eu passo as outras informações, tá bom, gente? Um beijo, descansem, né? Aí agora já é 9h30, descansem aí para estarem bem amanhã e para estarem aqui também 8 horas da noite amanhã, tá bom? Beijo, boa noite, tchau, tchau, gente. Até amanhã. Beijo, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.